Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Meu Primeiro Imóvel. Aqui nós conversamos sobre estratégias que vão te levar a adquirir o seu primeiro imóvel. Meu nome é Marcela Drummond. E eu sou o Felipe Queiroz. E o tema de hoje é como começar a se organizar para comprar o seu imóvel. Legal, hein? Vamos lá. Vamos se organizar. Então, Felipe, eu trouxe aqui algumas perguntas Legal. que eu vou te fazer sobre esse tema, como que a pessoa que está nos ouvindo pode se organizar, o que ela tem que fazer para ela conquistar esse sonho da casa própria. Exato. Então, a primeira pergunta é, por que essa pessoa que está nos assistindo, por que ela precisa se organizar? O que ela tem que se preocupar com isso, né? Se preocupar em se organizar para comprar o imóvel dela. Legal. Eu acho que a organização é válida em tudo na vida. Seja na compra de um imóvel, seja em uma viagem, seja num casamento, né? Nos casamos há pouco tempo e a organização é essencial. E você precisa de organização para tudo. E todos os grandes sonhos, né? Quanto maior o sonho, quanto maior o objetivo, maior o projeto, mais a organização você precisa. Nós somos empresários, então se lidar com empresa envolve muita organização. Você, aqui atrás dessa câmera, tem vários armários com várias pastas, vários setores da empresa precisam estar organizados. Então, a compra de um imóvel é algo, e eu, outro dia, assim, mais recentemente eu me atentei para isso, que a gente ajuda pessoas a comprarem, quiçá, o bem mais caro ou mais valioso que elas vão comprar em toda a sua vida. Então, se você pensar em toda a sua vida, de bens, de itens de consumo, desde a balinha de 10 centavos, o imóvel seguramente vai ser o bem mais caro. Então, se ele é o mais caro, ele precisa de mais organização. Ele precisa de muita organização e aqui no decorrer desse podcast nós vamos falar de como organizar, quais os passos. Fica com a gente aqui, mas desde já eu quero te trazer essa responsabilidade. O seu imóvel, a sua casa própria, é o bem mais valioso que você vai adquirir. Então, é o bem que você precisa se organizar ainda mais. Legal. E o que você acha que envolve a organização para comprar um imóvel? É uma organização financeira? Quais são os elementos que precisam ser organizados para a compra do imóvel? Vou dar um exemplo aqui, vou sair um pouco da compra do imóvel. Eu sempre gosto de tirar a pessoa do assunto para que ela veja um exemplo prático. Digamos que a gente vai fazer uma viagem pro Everest, né? Eu tenho vontade de ir pro Everest. A Marcela acha que eu sou doido, mas eu tenho vontade de ir pro Everest. Eu gosto dessas coisas assim de aventura, né? Qualquer dia desse eu vou mandar uma selfie para vocês lá do Everest. Mas é uma viagem e ela envolve várias coisas, né? Envolve uma parte logística, envolve uma parte emocional, envolve uma parte financeira, né? Vamos falar da logística. Em qual país que eu vou? Né? Por qual país que eu vou? Vou viajar direto para a Índia, né? Se eu não me engano, o Everest está ali entre a Índia e o Tibete, mais ou menos, não sei direitinho. Então, mas você vai para a Índia, você vai para a China, pega um voo, faz escala, quantos dias, né? Que dia que eu vou? Quantos dias vão ser a viagem? A escalação do Everest, eu já acompanhei algumas pessoas que foram, ela não pode ser num dia só, né? É uma montanha de mais de 8.000 metros, então você não faz num dia só, você faz em vários dias, você tem que se acampar. Beleza, tá, a coisa logística é financeira. Quanto que vai me custar essa viagem? Será que eu tenho dinheiro para fazer essa viagem? Será que é o momento de eu fazer essa viagem? Questão da língua, como é que você vai se comunicar lá? Você vai contratar um guia turístico? Você vai contratar um intérprete? O que você vai fazer? Então, e a questão emocional? Você precisa também se preparar emocionalmente. Que você vai ter que lidar com frio, com neve, com várias outras coisas. Então, aqui, basicamente, no Everest, a gente listou financeiro, logística, língua e emocional. E a mais importante você esqueceu. Qual delas? Física. Física! Óbvio. Olha pra você ver. Imagina você vai pro Everest sem se preparar fisicamente. Ar rarefeito, baixíssimas temperaturas. E aí dentro da questão física, um pouco de física e logística, que roupas que você precisa usar,
Recentemente eu vi uma live, né, de uma pessoa que foi, ele estava mostrando os materiais, tem meias que resiste a temperatura de menos 40 graus, então é uma coisa assim, você pensa que o Everest é muito grande, então a preparação é muito grande, né? Então, aqui a gente listou várias coisas, física, né? Como é que é subir uma montanha? Como é que você vai? Você vai num ritmo mais pesado? Você vai num ritmo mais lento? E depois aumenta esse ritmo? Imagina você chega lá nos 6.000 metros e acaba a perna, né? Você não tem mais força. Começa a dar cãibra. Então, existem todas essas questões. E aí você me perguntou o que envolve a compra de um imóvel. Então, vamos lá. Vamos pensar. Também envolve uma questão logística, né? Qual imóvel que você vai comprar, né? Qual localização, em que região que você quer morar, qual tipo de imóvel que você quer? É uma coisa mais logística, assim, né? Uma coisa emocional. Olha, realmente é o meu melhor momento, eu devo comprar esse imóvel agora? Olha, eu quero me casar, muitas vezes, né? A gente já ajudou dezenas de pessoas que estavam namorando. Então envolve uma questão emocional, porque um quer de um jeito, outro quer de outro. Como conciliar, né? Como não trazer um atrito? Porque é um momento de união, não é um momento de atrito. Então é necessário que haja essa preparação emocional. Talvez você, mulher que está me ouvindo, por exemplo, mora no terreno da sogra. A gente já ajudou pessoas nesse sentido também. Existe uma preparação emocional, chegar ali com jeitinho até o seu marido, expor para ele que é importante para vocês, é importante para a família, que vocês mudem para o lar de vocês mesmos, não para um terreno alugado ou não para morar de favor, né? E lidar também com medo, a gente já falou em podcasts anteriores, então a questão emocional é muito forte também. A financeira, e aí? Será que cabe no meu bolso? Quanto que eu posso investir por mês? Será que eu tenho dinheiro para comprar? Né? Então tem também a questão financeira. Tem mais alguma que eu estou... Não, acho que as principais emocional, são financeira, essas. logística, né? Daqui a pouco a gente vai discorrer mais sobre cada uma delas. Legal. E qual você acha que é o maior benefício que essa pessoa vai ter ao se organizar para comprar um imóvel? Por que ela deveria se organizar? Por que ela deveria se organizar? Porque você deve evitar a frustração. Como eu falei no começo aqui, a compra de um imóvel seguramente vai ser a compra de maior valor que você vai fazer na sua vida. Então você não pode errar. Você pode errar numa balinha. Você comprou, poxa, essa bala de café, eu não gosto dela. Você vai lá e joga a bala fora, no pior das hipóteses. Por quê? Porque ela te custou 10 centavos. Você vai lá e compra um tênis. Eu dei esse exemplo recentemente. Você compra um tênis e um amigo meu me contou isso, eu achei massa demais. O Anderson, ele falou que comprou um tênis pela Netshoes, um tênis da Nike, ele corre. E aí chegou o tênis, ele calçou, não era aquilo que eu esperava. Ele mandou um e-mail lá para a Netshoes, a Netshoes manda um código pelo correio e ele postou o tênis pelo correio, nem o frete ele pagou. A Netshoes mandou um outro tênis para ele. Então, massa demais, né? Mas aí a gente está pensando num tênis, sei lá, R$200 estourando. Mas o imóvel não dá para você devolver, não dá para você fazer um test drive, não dá para no meio do processo você descobrir que você errou. Então o benefício da organização é você não transformar o seu sonho numa dor de cabeça. Eu quero aqui, e o nosso objetivo sempre ao fazer materiais, ao fazer podcasts, ao fazer lives, é sempre te ajudar a realizar o seu sonho. É não transformar esse sonho em pesadelo. E muitas pessoas acabam, transformando isso em pesadelo por falta de informação, por falta de ter acesso a esse conhecimento. Por achar que comprar um imóvel é ir lá numa construtora, viu, gostei, assinou o contrato e pronto. Não, é muito mais complexo, né? Envolve muito mais fatores, a gente já listou aqui emocional, logístico, sentimental, financeiro, envolve muito mais outras coisas. Por quê? Porque quando você tem um imóvel, você está num imóvel novo, você recebeu as chaves ali, eu já passei por isso, a Marcela também já passou por isso, é muito bom quando você recebe as chaves do seu imóvel e está tudo certo. Porque aí você começa a se planejar, poxa, eu vou colocar um quadro aqui, vou pintar essa parede dessa cor, vou fazer isso. Quando a organização vem e quando essa compra ela é bem feita, aí é só alegria, aí é aproveitar.
né? Quando você está no topo do Everest, deu tudo certo, aí você aproveita a vista. Legal. Aí você usufrui, aí você sente aquele ar puro, você fala assim, poxa, eu tô a 8.000 metros, eu tô no lugar mais alto do mundo. Mas, se você vai afoitamente, se você não se planeja, o seu sonho vai se transformar num pesadelo. No exemplo do Everest que eu dei, você pode morrer, você pode cair lá embaixo. Ou você pode, é verdade, porque se você não se programa fisicamente, se você não contrata um bom guia, né? Se você contrata um guia barato e que vai te levar para uma furada, então você tem que se organizar. O benefício da organização é poder chegar na sua casa nova, sentar no seu sofá, pegar uma caneca de chocolate quente e falar, eu tô no meu imóvel. E aproveitar. E aproveitar. Aí sim, aí é a hora de aproveitar. Então se organiza antes. Primeiro organiza para depois aproveitar. Que legal. E aí a pessoa pode ter vários tipos de dores, né? Se ela não aproveitar. Então, se ela não se organizar. Então é a dor da questão financeira, né? De ter um impacto financeiro que ela não estava esperando, Exato. ela não conseguir pagar aquilo, ela ficar sobrecarregada. Ou ela acabar tendo muito atritos no relacionamento dela, né? E aquilo acabar tendo um impacto negativo ao invés de ter um impacto positivo. Ao invés de na você família. vai para uma casa nova e a sua família ruína, né? Isso. Eu já vi casos de pessoas que compraram o imóvel e logo em seguida se separaram. Porque essa compra foi conflituosa, né? Foi porque só um deles queria e mudou para um lugar que não queria. E aí, né, esse caso específico, lógico, não vou citar nomes, mas essa pessoa me falava que a esposa dele só queria ficar na casa da mãe, porque ela não gostava do bairro. Olha aí. E aí separaram, infelizmente, separaram. Porque não foi uma compra harmoniosa, não foi uma compra organizada, não foi uma compra da família. Uma das pessoas decidiu fazer uma coisa, a outra não concordou, e aí essa família entrou em cisão, né? Se cortou esse elo aí, né? Bom, e é comum, você acha que é comum as pessoas não se organizarem? Você vê muito isso? Muito comum, né? Eu acho que o ser humano ele tem uma forte tendência a não se organizar em tudo. Em tudo. É muito comum você ver pessoas desorganizadas financeiramente. É muito comum você ver pessoas que não se organizam na saúde. É muito comum você ver pessoas que não se organizam nos estudos, não se organizam no trabalho. E a pessoa ela leva todo o estilo de vida também para a compra do imóvel. Então também, infelizmente, não deveria. Mas é muito comum as pessoas não se organizarem. Esse é um exemplo que eu dei agora. De um casal que não se organizou, né? Porque sempre quando a gente fala organização, a pessoa pensa muito só na parte financeira, mas é muito mais amplo, é muito mais... segura a cadeira. Se organiza. Se organize. É muito mais amplo, né? A compra de um imóvel envolve muito mais fatores que apenas as finanças. Por isso que a gente está aqui para te dar uma visão geral de vários fatores que você precisa se organizar. E essa falta de organização traz esses problemas sérios. Então é muito comum pessoas não se organizarem. Eu tive um outro exemplo recente de uma pessoa que ela, um caso até bem recente mesmo, de uma pessoa que comprou um imóvel, ela e o esposo dela, mas eles trabalhavam numa empresa, só que o salário deles nessa empresa era bom, só que eles compraram um imóvel que comprometeria grande parte do salário deles. E aconteceu que eles saíram do emprego, né? E aí eles começaram a, poxa, nossa, agora para arrumar um outro emprego com o mesmo salário vai ficar apertado. E aí eles, no meio do processo, tiveram que desistir. E eu vejo, né, pela minha opinião profissional, que se talvez eles tivessem escolhido um imóvel um pouco abaixo daquele padrão, né, se organizar, pensar, olha, e se eu perder esse emprego, eu conseguir um outro emprego, a renda vai ser compatível? Então, tudo isso faz parte da organização. Então, é muito comum, infelizmente, e isso traz dores lá no futuro. Pessoas acabam perdendo imóveis. A gente vê pessoas que têm imóveis levados a leilão porque não conseguem pagar as prestações. Tive um caso também de uma pessoa que me procurou que ela, inclusive, ela não se organizou quando o problema aconteceu, que é importante também. Ela me procurou querendo a minha ajuda e quando eu perguntei, quantas parcelas que você tem em aberto? Ela falou assim, eu tenho 13 parcelas em aberto.
E ela não se organizou, ela deixou um ano a coisa acontecer. Ela tinha várias outras formas dela resolver isso antes. A Caixa ela também dá opções para que a pessoa não perca o seu imóvel. Você pode renegociar, você pode solicitar uma pausa no financiamento, você pode solicitar que as parcelas sejam incorporadas ao saldo devedor, né? Enquanto a gente está gravando esse podcast, a gente está nesse momento lidando com a crise do coronavírus. Inclusive, nesse momento, a Caixa abriu a possibilidade de você que já tem um financiamento fazer a pausa desse financiamento. Você, durante 2 meses, você vai falar, Caixa, espera um pouquinho, deixa eu me organizar e aí depois eu volto a pagar as parcelas. Então, sempre existe formas, mas você precisa se organizar. Muito melhor quando essa organização acontece antes da compra. Aí, depois da compra, é só aproveitar. Eu acho que a organização também ela é um antídoto pro medo, né? Sim. Porque às vezes a pessoa também, você tá falando assim, ela tem que pensar, se ela perder o emprego, o que vai acontecer e etc. Então, e às vezes o medo, e a gente já falou isso em podcasts anteriores, o medo pode paralisar a pessoa, né? Mas não é esse o objetivo. A gente não pode deixar com que o medo nos paralise. Seja maior do que o seu sonho. Seja maior do que o sonho. E como lidar com o medo para poder fazer, né, com que ele não impeça o meu sonho. Então eu vou me organizar, eu vou me planejar, eu vou ter informações, né? Então tudo isso. Você já se prepara, né? Voltando ao nosso exemplo do Everest. Olha, e se acontecer de você se perder? Você já tem um plano para isso, né? Se você se perder do seu guia, como é que você faz? Você tem um sinalizador, você vai seguir a sua bússola, você vai seguir para o ponto de encontro, né? Tem muitas empresas, por exemplo, que trabalham com coisas perigosas. Tem caldeiras que pode acontecer uma explosão. Então essas empresas participam de treinamentos periódicos para que você entenda, olha, se acontecer isso, você faz isso. E a organização também faz parte disso, né? Você precisa entender, olha, e se eu ficar desempregado no meio do processo? O que eu devo fazer? Como que eu devo lidar? Porque você não vai deixar de viajar pelo Everest, porque senão você não vive, né? Você não vai deixar de realizar os seus grandes sonhos com medo de dar errado. A grande questão da vida é você minimizar os riscos para você viver. Porque senão você vai começar a pensar, poxa, eu não vou sair de casa porque vai que eu tropeço e caio na calçada. Não, mas você vai, se está um dia chuvoso, você não vai colocar um salto agulha de 15 centímetros. Você vai colocar um sapato baixo, com um solado antiderrapante. Então, a organização é isso que a Marcela falou, é antídoto contra o medo. Com a organização, o medo vem e você fala, tô tranquilo, né? No medo, você não me atinge, não é por isso que eu vou deixar de realizar o meu sonho. Pelo contrário, quando você está no seu imóvel próprio, você se torna muito mais seguro dos problemas lá fora. Pode vir uma inflação muito grande e o aluguel aumentar muito. E aí, como é que você vai fazer? Agora, quando você tem o seu imóvel, você sabe da primeira à última prestação quanto você vai pagar, as parcelas são fixas, então você vai se organizar, né? Então você não tem problema com o medo. A organização vai te ajudar em vários aspectos da compra do seu imóvel. Legal. E qual que você acha que é o melhor momento para que as pessoas se organizem para comprar o imóvel? Ontem. Tô brincando, é hoje. O melhor momento da organização é hoje. E não é à toa que você está assistindo esse podcast hoje. Fica aqui um convite, se organize. Daqui a pouco a gente vai entrar no passo a passo. Então fica aí, mas se organize, comece hoje mesmo. Talvez esse sonho para você tá num campo só assim, na mente. Nossa, eu queria tanto comprar o meu imóvel. Mas se você começar a se organizar hoje, esse sonho vai ficar muito mais próximo do que você imagina. Você vai conseguir, com elementos, né, da organização, trazer esse sonho muito mais para próximo. Às vezes você vai falar assim, não é tão difícil quanto eu imaginava. Olha, a parcela não é tão alta assim, cabe no meu orçamento. Olha, existe um imóvel que dá para me comprar. Então o melhor momento para se organizar é agora. Também voltando ao nosso tema, falando que a gente está nesse momento aí que o país, né, está mudando, as coisas estão acontecendo por conta dessa pandemia de coronavírus. Então é o momento de você se organizar, é o momento de você repensar. Será que você está levando a sério
a sua moradia? Será que você está levando a sério a sua casa própria? Será que esse não é o momento de você repensar quais são as prioridades para sua família? Talvez você está aí preocupado se o proprietário vai pedir o imóvel que você mora de aluguel. Talvez você mora de favor e a pessoa que te emprestou esse imóvel está querendo vender esse imóvel. E aí? Você vai depender dos outros? Não, você precisa e deve depender apenas de você. Você precisa tomar as rédeas da sua vida, né? Então, nesse momento, se organize, comece a levar a sério o seu imóvel. Eu vejo muitas pessoas, recentemente eu atendi um casal de clientes que eles haviam olhado comigo no ano passado. E aí no ano passado eles, tá bom, vamos dar uma olhadinha, a gente vai pensar e aí qualquer coisa te fala. E aí esse ano eles voltaram falando assim, olha Felipe, a gente pensou, a gente falou que ia se organizar, mas o tempo passou e nada aconteceu. Então agora a gente quer ir a fundo, a gente vai resolver agora. Você ajuda a gente? Ajudo. E graças a Deus deu certo, em março agora a gente assinou o contrato com eles. E eles estão hiper felizes com o imóvel que eles compraram, mas eles precisaram levar a sério, eles precisaram pegar isso mesmo e resolver. Então o melhor momento para se organizar é hoje. Você está ouvindo esse vídeo, não é por acaso. Não espere mais tempo, é um sinal, assim, ó, os céus se abriram e está vindo um sinal divino para você. Se organize e comece hoje a levar a sério o projeto da sua casa própria. Legal. E onde você acha, assim, em qual desses temas, né, em qual desses elementos é que as pessoas mais erram quando elas resolvem se preparar ou se organizar para comprar um imóvel? Eles têm algumas fontes, né? Uma delas é esquecer, é pensar só no financeiro, é esquecer das outras questões, né? Tem pessoas que às vezes escolhem um imóvel, mas sem imaginar a família como um todo, né? A família, porque olham às vezes só para ela, só para a necessidade dela. Eu já atendi pessoas que falavam assim, não, eu gostei demais desse imóvel porque é pertinho do meu trabalho. Mas e aí, será que você vai trabalhar lá para sempre? Né? Existe só um ponto de interesse, olha, sua família, seus amigos, às vezes a sua igreja, os seus amigos, vários outros pontos de interesse estão em outras regiões e só o seu trabalho está aqui próximo. Aí você escolhe o seu imóvel só pensando no seu trabalho, mas será que você realmente quer ficar nesse trabalho para sempre? Essas semanas atrás a gente atendeu um casal de namorados e ele falou assim, nossa, esse imóvel é muito próximo da minha faculdade. E aí a namorada dele falou assim, só que você vai formar esse ano. Antes do imóvel ficar pronto. Então, não faz sentido mais, né? Então, esse tipo de coisa, um dos erros é isso, é esquecer, pensar só no financeiro. E aí, esquecer dessas outras coisas práticas, né? A gente chama de logística, eu nem sei por que a gente chama de logística. E uma coisa também é que às vezes a pessoa pensa só no momento dela presente, Exato. né? Ela não pensa assim, será que... Às vezes a pessoa está comprando solteira, ela não pensa se ela vai casar, ou ela não pensa quando ela vai ter filhos, ou ela não pensa se ela vai querer... exatamente isso que você falou, ela trabalha ali naquele momento, mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ela ainda vai estar trabalhando ali, então tem várias outras coisas que às vezes a pessoa pensa no momento presente e esquece de projetar para o futuro. Sem projetar para o futuro. Porque ela vai morar ali por quantos anos? Né? Porque você tem que pensar, você tem que projetar o seu futuro hoje, porque muita gente deixa de comprar o seu imóvel enxergando só o hoje, mas não projeta, e daqui 5 anos? Eu vou continuar morando aqui? No mesmo lugar, na mesma situação? Então isso é um ponto. E outra coisa é se projetar. Olha, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou comprar que é perto do meu trabalho, mas detesta o trabalho. Então essa situação é insustentável, ela não vai ficar ali por muito tempo. Então ela precisa se projetar para frente. Daqui 5 anos eu ainda vou querer morar aqui? Daqui a 10 anos eu ainda vou querer estar aqui? Porque, novamente, eu repito, é a compra mais séria da sua vida. É o seu maior sonho. Então você precisa se organizar. Um outro erro que eu vejo muito comum também é as pessoas tentarem fazer com que a sua renda se adeque ao imóvel, ao contrário de encontrar um imóvel que se adequa à sua renda. Isso é muito ruim. Isso é muito, muito ruim. É a mesma coisa, por exemplo,
Já dei esses exemplos, eu comecei a correr um tempo atrás. E aí você fica naquela, você escuta as pessoas falando, não, um tempo bom é correr 5 quilômetros em 30 minutos. E eu comecei nessa tara de correr 5 quilômetros em 30 minutos. E aí fui, né, em toda a empolgação, e aí arrumei uma lesão no joelho. Não foi algo tão sério assim, mas meu joelho ficou inchado, doía para pisar, e aí eu tive que parar por um bom tempo de correr, e aí estou tentando me recuperar até hoje. Tem mais de um ano que isso aconteceu. Por quê? Eu tentei me adequar a um molde pré-estabelecido. Eu tentei fazer com que eu tentasse atingir ali, ao invés de olhar para a minha condição atual e ver o que era bom para mim. Por que quando você vai na academia, uma das coisas que muita gente negligencia, que é a avaliação física. A pessoa vai na academia e fala de avaliação física, nossa, que coisa mais chata, para que isso? Mas é muito importante. Por quê? Porque aí o seu treinador, o seu personal trainer vai adequar o seu treino à sua condição física no momento, né? Do jeito que fica bom para você. Não quer dizer que você vai levantar 10 quilos porque o colega do lado levanta. Você tem que ver a sua estrutura, qual que é o seu objetivo. Você quer perder peso? Você quer ganhar massa magra? O que você quer fazer? Você quer hipertrofia, né? Quer ficar bombado? Então você tem que entender a avaliação física. E muitas pessoas, né, às vezes erroneamente, começam a pesquisar imóveis pela internet, passam em frente ao imóvel, viu aquele imóvel, nossa, eu amei, é esse o meu imóvel ideal. E aí elas querem fazer com que a renda delas se encaixe nesse imóvel. E isso pode trazer sérios problemas. Por quê? Porque talvez isso não seja sustentável. É o exemplo que eu dei agora há pouco de um casal que comprou um imóvel que a renda deles estava muito comprometida, estava bem apertadinha, e eles perderam o emprego. E aí o emprego que eles conseguiriam, o que eles estão vendo no mercado agora, não seria suficiente para manter a compra desse imóvel. Então não comece da forma errada, né? Primeiro enxergue a sua renda, entenda as suas possibilidades, e aí sim você vai ver quais os imóveis que encaixam na minha renda, quais os imóveis encaixam na minha renda para que eu também continue vivendo. Porque você vai continuar querendo tomar açaí, você vai continuar querendo comer aquele hambúrguer artesanal, gostoso, você vai continuar querendo ir ao cinema e a sua vida não vai parar. Sim. Muita gente fala assim, não, agora, porque naquele momento que mais tá latente assim, é o imóvel, né? Não, se precisar eu deixo de fazer tudo e vou comprar esse imóvel, beleza. Mas será que isso é sustentável? Porque vai passar 1 ano, 2 anos, e aí você vai estar no imóvel que você quer, mas você não consegue chamar os amigos para ir visitar você não consegue fazer um happy hour, você não consegue usar a área de lazer do condomínio porque você fez a escolha errada. Então, não se organizou, e aí, sim, financeiramente, e aí comprou um imóvel que estava distante ou fora das suas possibilidades. Então, esses são os principais erros que eu vejo. Um deles, não pensar só no lado financeiro, esquecer todo o entorno, e o segundo, ao olhar para as finanças, fazer da forma errada. Ao invés de pensar no imóvel que se adeque às minhas finanças, eu tento encaixar as minhas finanças no imóvel que eu já escolhi. E é legal que tanto no exemplo que você deu aí da maratona, quanto da academia, onde você faz a ficha, não significa que você vai ficar para sempre naquela ficha, exato, ou para sempre caminhando. Muito bem né? pensado, exato. Você vai tomando músculo ali, então, por exemplo, da academia, você vai ali treinando, dali a alguns meses, você já faz uma ficha de novo, uma nova avaliação, e aí você pode subir de nível. E a mesma coisa com a maratona, você vai caminhando, vai fazendo uns trotes, tem um programa de exercício, daqui a pouco você já está correndo o seu objetivo. Então, com o imóvel é a mesma coisa. Você vai começar com um imóvel, não significa que você vai viver o resto da sua vida naquele imóvel. Então, você começa com ele, daqui a pouco, daqui a 5 anos, 8 anos, sua condição financeira vai melhorar. E aí você vai fazer uma nova organização, uma nova avaliação das suas condições financeiras, emocionais, de logística. E aí você pode passar para um novo patamar. Imóvel, um novo patamar. Porque o imóvel, existe um imóvel ideal para você hoje. Daqui a 10 anos existirá um outro imóvel ideal. Pode ser que seja o mesmo que você já comprou, pode ser que seja o outro.
E eu vejo vários casos de pessoas que dão um imóvel como parte do pagamento, trocam, alugam o imóvel onde eles já têm, né? Alugam esse imóvel e vão para um outro imóvel. Então, você precisa entender, né, a lógica do momento, né? Eu recentemente aprendi a nadar e eu sempre patinava nessa questão da natação, né? E aí eu cheguei na academia e falei, não, agora eu vou. E aí a primeira coisa que eles fazem para você fazer é fazer borbolhas, né, na água. Você segura na beiradinha, baixa a cabeça, faz bolha com o nariz, né? E depois sobe. E é a coisa mais frustrante, pô, eu tô querendo nadar e o cara tá mandando eu fazer bolinha, mas é necessário. Você precisa entender o passo a passo. E aí depois, hoje eu já consigo dar as minhas braçadas, já passei de nível, né? Agora talvez eu vou procurar uma outra academia para melhorar, para ganhar velocidade, para trabalhar alguns movimentos. Mas no seu imóvel é isso, você tem que pensar no seu primeiro imóvel, no seu start, né? A gente chama aqui o podcast do meu primeiro imóvel, então esse é o seu primeiro imóvel. Exato, legal. E qual que você acha que é o primeiro passo na organização para a compra do imóvel? Então vamos lá, agora é a hora de começar o passo, né? A gente já fez aqui essa contextualização, te mostrou o quanto que é importante, mas agora a gente quer te ajudar. E a gente tem que ter ferramentas para isso, para te ajudar, né? Não sei onde que você está vendo esse vídeo, né? Em qual plataforma que você está vendo, mas dependendo da plataforma, embaixo aqui a gente vai tentar colocar um link, que o primeiro passo que a gente chama é a lista de desejos. É uma ferramenta que a gente criou. Porque a gente via que muitas pessoas, quando vinham comprar o imóvel, nem entendiam qual imóvel que elas queriam, nem sabiam qual que era o desejo delas. E a gente começava a puxar, né, através de perguntas, através de questionamentos, né? Olha, onde que você quer morar? Ah, não sei. Olha, qual que é o tamanho do imóvel para você? Então a gente começou a pesquisar e a entender quais que eram os desejos dessa pessoa. Então essa lista de desejos é uma série de perguntas. Então o primeiro passo que eu quero que você tome a partir de agora, tá vendo o vídeo, procura aqui embaixo o link. O primeiro passo que você deve fazer agora é preencher a sua lista de desejos. E nessa lista de desejos são perguntas muito simples, mas perguntas muito poderosas, onde elas vão te mostrar o que você acha imprescindível, que você não abre mão de ter no seu imóvel, o que você não gosta, né, do seu imóvel. Olha, o que você não gosta no sentido do seguinte, por exemplo, talvez você tenha medo de altura. Então, você vai colocar lá, eu tenho medo de altura, então o imóvel precisa ser no primeiro ou no máximo no segundo andar. E isso vai fazendo mesmo a sua lista de desejos, porque mais à frente, a gente vai te dar outros passos, quando você estiver lá escolhendo o seu imóvel, você tem ali a sua fotografia clara. E aí quando o vendedor fala assim, eu tenho um imóvel aqui, ele é ótimo, está com desconto de 10 mil reais, cabe no seu orçamento, ele vai te falar o quarto andar. E aí o seu cérebro, opa, você falou que tem que ser segundo andar. Por quê? Porque não adianta. Imagina você comprar um imóvel de quarto andar e não ter medo de chegar da sua janela. E não há nada de errado em você ter medo de altura ou não. Você só precisa lidar bem com o seu medo. Tem pessoas que são hiper corajosas, né? Que andam até em corda bamba. Tem pessoas que têm medo e tá tudo bem. Mas você só precisa adequar o imóvel às suas preferências. Então, o primeiro passo é preencher essa lista de desejos. E aí, eu falo aqui, se você estiver fazendo essa compra em conjunto, preencha a lista de desejos junto com essa pessoa. Chame ela para realizar esse sonho junto. Recentemente eu recebi um e-mail de uma pessoa do Rio de Janeiro, inclusive. E ela falava assim, Felipe, eu quero morar na Zona Leste e meu namorado na Zona Oeste. E a gente está nesse impasse. Eu falei, por que vocês não sentam juntos? Né? Entenda, por que você quer, meu amor, morar na Zona Leste? Olha, por que você quer morar na Zona Oeste? Porque, como uma família, vocês precisam fazer essa compra juntos. Não dá para fazer igual eu contei agora há pouco, onde que um compra e o outro não concorda, porque isso não é sustentável. Então, para a organização, primeiro ponto, baixa a sua lista de desejos, entenda qual que é o imóvel que você gosta, quais coisas que você faz questão que tem, eu faço questão que tenha área de lazer, eu faço questão que tenha portaria, eu faço questão que tenha piscina, ou eu não faço questão que tenha piscina.
Olha, o que que você não quer nesse imóvel? Olha, não pode ser um imóvel alto, ou talvez você tem medo, né, de ficar baixo, você acha que não ventila, você quer um imóvel alto, então você faz questão que seja um imóvel alto. E aí, preenchendo a sua lista de desejos, você vai ter o seu retrato ali, exatamente aquilo que é o seu imóvel ideal, né? E aí, a partir daí, a gente vai para os próximos passos. Legal. Então, esse é o primeiro passo na Primeiro passo na Tipo organização. assim, pensei, quero comprar um imóvel. O que eu Pronto. faço? Organize-se fazendo a sua lista de desejos, entendendo qual que é a sua... o exemplo que a gente deu aqui da escalada para o Everest. Eu quero ir para o Everest. Então, o primeiro passo é falar, olha, eu quero ir para o Everest. É colocar claramente o seu objetivo. Porque quando a gente coloca uma meta clara, fica muito mais fácil de você realizar. Tem um ditado, assim, não sei bem, que é muito difícil você saber para onde vai ou você saber se você está avançando, porque você nem sabe para onde você está indo. Agora, quando você sabe, olha, eu vou daqui para Belo Horizonte, então você deu 2 passos, você sabe se você está mais próximo de Belo Horizonte ou mais longe de Belo Horizonte. Se estiver mais longe, o que você faz? Você dá meia volta e vai para aquele passo. Quando você sabe exatamente que imóvel que você quer, você começa a dar os passos para esse imóvel. E aqui, novamente, o nosso objetivo aqui é te fazer chegar próximo, é te fazer conquistar o seu imóvel, é te fazer comprar o seu imóvel. Queremos ver você com as chaves nas mãos, queremos receber uma foto sua balançando a sua chave. Então, eu já ajudei muitas pessoas e eu tô te dando esse conselho porque funciona e funciona muito bem, por mais simples que pareça. Nós, seres humanos, e eu tô falando porque eu também sou ser humano, carne e osso, temos a mania de deixar tudo aqui na mente. Não vou fazer isso que o Felipe falou, não, dá uma preguiça danada, tem que imprimir essa lista de desejos. Não, eu só vou ler aqui as perguntas, vou responder na minha mente e tá tudo bem. Só que, novamente, é a compra da sua vida. Você não deve e não pode tratar ela de forma leviana ou deixando ela, né, de qualquer jeito. Você precisa tratar ela como um projeto mesmo. Então, coloque no papel, anota aí, faça a sua lista de desejos. Eu sempre convido, quando você fizer a sua lista de desejos, me manda uma foto dela, deixa eu ver, me deixa feliz como professor. E a gente fez, né, com a lista de desejos com tanto carinho, criou um layout bonito para ela. Então, responda aí e manda pra gente, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram, a gente vai colocar um link na biografia do aqui canal. do canal, né? Lá quando você vê minha fotinha e tal, lá embaixo tem chama árvore de links, né? Chama Linktree. Então tem vários itens lá. E um deles vai ser baixar a lista de desejos. Legal. Né? E aí agora a grande pergunta, né? Que a gente quer saber, afinal de contas, como que eu faço para me organizar? Para comprar um imóvel. Então, aí o primeiro passo. Logo. O primeiro passo foi a organização, ela já começou através da lista de desejos. O segundo passo, e também é uma ferramenta, depois a gente vai estudar se vai disponibilizar ela. Porque primeiro eu quero ver você usando a lista de desejos. Porque muita gente às vezes quer pular etapas. Então, vamos combinar o seguinte, se você assistir, olha o combinado. Se você assistir esse vídeo, fizer a ferramenta, me mandar uma foto, eu te mando a segunda ferramenta, que é o termostato financeiro. Porque muita gente fica doido, né, com planilha, nossa, como é que eu vou fazer? E a gente criou uma ferramenta que se chama termostato financeiro, que é para isso mesmo, para você entender como é que está a temperatura das suas finanças. Suas finanças estão pegando fogo ou suas finanças estão numa temperatura ambiente, numa temperatura agradável, né, nos 24 graus ali do ar-condicionado, ou as suas finanças estão, né, deixando você com a cabeça quente, está fervendo. Então essa ferramenta é para isso, é para você entender como que está as suas finanças. Chama termostato financeiro. Então o segundo passo é isso, é você, se você não quiser usar a nossa ferramenta, você pode fazer também. E como é que funcionaria esse termostato? Como é que funciona essa ferramenta? Você precisa listar quais são as suas receitas, o que você ganha hoje, quanto que você ganha hoje. Porque muitas vezes a pessoa pensa
em comprar um apartamento, mas nem sabe quanto que ela pode pagar de prestação, quanto que ela pode dispor para os compromissos do apartamento. E aí ela se torna totalmente perdida. Quando ela está lá no meio da negociação e o corretor, ou a pessoa que estiver atendendo ela, fala assim, olha, esse imóvel aqui para você comprar, somando tudo, fica R$700 por mês. E aí pergunta para essa pessoa, e aí, fica bom para você? Que aí ela não sabe. Ou na pior das hipóteses, ela responde, não, fica bom. E aí porque na cabeça dela ela está pensando assim, não, meu salário é R$2.000, ele falou 800, não, beleza, sobra 1.200. Mas e será o quanto da sua renda que já está comprometida? Talvez os seus compromissos já passam de R$1.500 e R$800 não vai dar. É aquilo que eu falei. Você tenta fazer a sua renda encaixar no imóvel, ao contrário de fazer o imóvel encaixar na sua renda. Então, pelo amor de Deus, me escuta, por favor, faça o seu termostato financeiro antes de ir às compras. Entenda exatamente o quanto que sobra da sua renda. E aí você faz o seguinte, pega uma folha de papel, puxa uma linha do meio, na esquerda você coloca lá receitas, ou você pode colocar também ganhos. Então vamos lá, você vai colocar salário, quanto que você recebe de salário? R$1.000. Ticket de alimentação, quanto que você recebe? R$200. Você recebe algum tipo de ajuda de custo da empresa? Coloca lá também. É um outro momento também, se você está comprando como casal, você precisa fazer isso junto. Você precisa sentar e olhar para as finanças do casal junto, porque a compra é da família, né? É a renda familiar que o banco analisa. Então você coloca lá, renda do fulano, renda da ciclana, e coloca lá todos os seus ganhos. Você tem algum outro tipo de ganho? Talvez você receba um aluguel de algum equipamento que você tenha, né? Talvez, por exemplo, tenham amigos meus que são fotógrafos, tem dois, a Amanda e o Jean. São fotógrafos, então às vezes eles têm uma renda extra, porque eles têm um trabalho no dia a dia e nos finais de semana, à noite, eles fazem fotos em festas, são fotógrafos. Então, quanto mais ou menos que eu recebo? Olha, eu faço 2 finais de semana por mês, coloca lá. Então, na coluna da esquerda, você listou todas as suas rendas, todos os seus ganhos. E a soma lá, digamos, dá R$3.000. E na coluna da direita, quanto que são suas despesas? E às vezes você está vendo, assim, só de falar em despesas, dá aquela dor, assim, eu prefiro nem pensar. Mas esse é um grande erro na organização. Às vezes as pessoas, com medo de ver que elas não têm dinheiro, e aí elas nem se organizam. Ela fala assim, eu não vou nem anotar, no final eu dou um jeito, mas não é assim que funciona, né? Lá quando você chega no meio do Everest, não dá para você falar assim, vai surgir oxigênio. Se você não calcular direitinho quantos balões de oxigênio você gasta, chegar lá no alto vai faltar. E aí? Como é que faz? Não tem como dar jeito, né? Você que está me ouvindo aqui, pelo amor de Deus, tire isso do seu vocabulário, esse jeito, né? Você precisa se organizar antes, se preparar para a jornada. A compra do seu imóvel é uma grande jornada. Então aqui a gente está te dando elementos para preparação para essa jornada. Então, respire fundo. Você está trabalhando no projeto do seu imóvel, então sim, você vai precisar organizar e entender quais são os seus gastos. E aí você tem que colocar todos os gastos. Vamos começar pelos mais óbvios. Aluguel, você paga aluguel hoje? Coloca lá aluguel. Condomínio? Coloca lá condomínio. Água, luz, gás, né? Telefone. Muita gente esquece do telefone celular. Fala assim, não, eu coloco crédito. Mas coloca crédito toda semana, então gasta com o telefone celular. Alimentação. Como é que é a sua alimentação? Tem pessoas que fazem compra mensal, tem pessoas que fazem compra quinzenal, então vai depender do seu estilo de vida. Então coloca lá alimentação também. Talvez você coma fora, talvez você leve a marmita de casa, mas você precisa comprar alimentação. Então você vai listando todas as suas despesas. E vestuário, roupa, medicamento, né? Farmácia, muita gente esquece também de farmácia. Saúde, você paga plano de saúde? Não paga. Talvez você tenha filhos, escola. Então você vai listar
todos os itens ali. Pizza do final de semana. Pizza do final de semana. Muita gente esquece. Ontem mesmo, o que a gente fez à noite? Ai, não pode falar. Pode, a gente comeu hambúrguer. Segunda-feira é dia de comer hambúrguer também. Mas a gente não come muito hambúrguer assim, então a gente pede um e divide para nós dois. Menos mal. Mas hambúrguer, por quê? Porque vai ter aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu queria tanto comer um hambúrguer. Então, se você não prevê antes, aí vai chegar no final do mês, você vai se sabotar, né? Você, tipo assim, vou comer esse hambúrguer mesmo, eu trabalho demais, e aí seu sonho foi por água abaixo, por falta de organização. Então, não faça isso. E aí você anotou todas as suas despesas, anotou todas as suas receitas, soma lá, no nosso exemplo, está dando R$3.000, as despesas deu, por exemplo, R$2.500. E aí você tem agora já uma ideia, olha, está sobrando no meu orçamento R$500. Talvez até então você não juntava esses R$500, né? Talvez até então esses R$500 você nem sabe para onde que eles foram. Mas a partir de hoje você está aqui para se organizar, para começar a levar o seu sonho a sério. Então você vai começar a trazer esses R$500 à tona. Opa, já tenho R$500. E aí você vai começar a pensar, olha, esses 500, se eu somar com 500, com outros 500, você vai entender as possibilidades de financiamento, isso é assunto para um outro podcast, né? Que existem formas de financiar o seu imóvel mesmo sem entrada. Mas você já tem uma excelente notícia, que você pode dispor de R$500 por mês. Ah, Felipe, e se eu dispor só de 200? Se a sobra aqui só der 200, o que eu faço? Você precisa se organizar, né? Tudo que a gente está falando aqui é para isso, é para você se organizar. Olha, existem 2 movimentos básicos que você pode tomar. Um deles é reduzir as despesas, é reduzir as contas, né? Talvez reduzir o plano de internet. Você usa um plano de internet muito alto, reduza. Talvez reduzir alimentação. Como pizza 4 finais de semana por mês, eu vou comer 2 finais de semana por mês. Talvez você come fora, almoça fora, né? No seu trabalho. Que tal comprar uma marmita? Ou que tal levar alimentação de casa? E aí você vai procurando essas formas de reduzir as despesas. Do outro lado, você pode aumentar as receitas também. E aumentando as receitas é isso que eu te falei. O exemplo dos meus amigos que são fotógrafos. Eles fazem isso para aumentar as receitas. Você pode, talvez, rodar como motorista de aplicativo no Uber. Você pode fazer algum trabalho nos finais de semana, um trabalho de babá, um trabalho de doméstica, dando faxina, né? Então, existem muitas formas. Você só precisa pensar. Mas tudo isso é interessante que você começa a procurar soluções e o nosso cérebro é treinado para procurar soluções depois que você enxerga que existe um problema. Agora, quando você não se enxerga, quando você não se organiza, quando você não traz para o papel, quando só fica na sua mente, você fala, eu nunca vou conseguir comprar um imóvel porque o dinheiro não sobra. E nem vai sobrar se você não está fazendo da forma correta. Então, primeiro passo, lista de desejos. Segundo passo, termostato financeiro. Uau. Ufa! Legal. E qual desses você acha que é o mais importante? Então, muitas pessoas falariam que é a organização financeira. Eu acho que ela não é a mais importante, mas é imprescindível. Não dá para você seguir à frente sem passar por ela. Mas eu diria que o mais importante é o primeiro passo. Toda grande viagem, toda grande jornada, o passo mais importante é o primeiro passo. Por quê? Porque nem todo mundo dá o primeiro passo. Tem muita gente que fica vendo a vida passar e tá ali, eu vou fazer, vou acontecer, mas nunca faz nada, não dá o primeiro passo. Então o passo mais importante é o primeiro passo. Talvez é o passo que pareça ser o mais simples, como eu te falei aqui, que é a lista de desejos. Parece ser o mais simples, mas é o mais importante. Lembrando do nosso exemplo da viagem para o Everest, o passo mais importante é falar, quero viajar para o Everest. Quando? Quero viajar para o Everest daqui a 2 anos. Primeira coisa, entrar no Google, como viajar para o Everest? Começa a pesquisar, fala com pessoas que já foram. Esse é o passo mais importante.
é o primeiro passo. O passo mais importante você já está dando aqui, que é assistir o podcast. Então, entendendo que você precisa se organizar. Agora, dê o primeiro passo. Não negligencie. Não fique só na sua cabeça. Não fala assim, amanhã eu vou fazer. Se você tiver que fazer, se o seu tempo for limitado, pausa esse vídeo e não assiste o resto do vídeo e vá fazer a sua lista de desejos, que ela é o passo mais importante. Aí depois tem a organização financeira, que é o termostato financeiro. E aí não dá para você seguir à frente sem fazer o passo financeiro, sem pensar na organização financeira. Mas se você não der o primeiro passo e pular para esse segundo, você pode se frustrar nesse meio do caminho aí. Legal. Passo mais importante, agora. Já fez? Manda aí pra mim se você já fez. Se já fez, a gente vai liberar o termostato. Se já fez, me manda um direct pelo Instagram, você pode me mandar uma mensagem pelo Message, você pode... Quais outros canais que a gente tem? YouTube. Pode digitar aqui embaixo desse vídeo. Felipe, eu já fiz meu termostato, que eu entro em contato com você. Perdão, eu já fiz minha lista de desejos e eu entro em contato com você e te mando de presente como uma forma de te ajudar, né? Você deu o primeiro passo e aí eu dou um segundo passo para você. Eu te mando o termostato financeiro. Pode mandar por e-mail também, contato@felipequeiroz.com.br. Me manda, vou colocar aqui embaixo desse vídeo o e-mail, me manda um e-mail, me manda a foto da sua lista de desejos que eu te respondo com o nosso termostato financeiro. Legal. Bom, então esse foi o nosso podcast. Já chegamos ao final. Caraca, foi rápido. Ou eu não vi o tempo passar. Acho que você que não viu o tempo passar. Bom, então o tema de hoje foi como começar a se organizar para comprar seu imóvel. Se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com a pessoa que vai estar junto nesse sonho com você. E nos siga aí nas redes sociais, mande seu comentário, fala pra gente se gostou, se não gostou, e mande também sugestões de outros temas para os próximos podcasts. E conte com a gente nessa busca do seu sonho. Isso aí, não desista do seu sonho. E o seu sonho começa agora. Preencha aqui a sua lista de desejos. Isso aí. Muito tchau, obrigada. Tchau. Super Gêmeos. Ativar. Ativar. Tchau.